Bem-vindos ao nosso 17º resumo comentado da Bíblia, Cristo pregando a sua pátria. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Maravilharam-se e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Enfim, escandalizaram-se. Jesus menciona que não há profeta sem honra senão na sua pátria, na sua casa, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Demonstra claramente que muitas vezes não damos valor ao que está sendo ministrado, ao que nos está sendo ensinado, e nós julgamos as coisas ou pessoas sem dar crédito ao conteúdo, mesmo este sendo de grande valor. Nossa inveja, nosso egoísmo, nosso orgulho é maior e não nos deixa crer, não nos deixa aceitar. Mostra ainda que a falta de crença acaba nos afetando e nem Cristo consegue fazer maravilhas a quem tem o coração fechado ao amor. Mateus capítulo 14, versículos 1 a 12, Marcos capítulo 6, versículos 14 a 29, Lucas capítulo 3, versículos 19 e 20, Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9, a morte de João Batista, onde foi degolado no cárcere, prova duas máximas do Evangelho. A primeira é que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Veremos isso em Mateus capítulo 26, versículos 52. Elias degolou, matou com a espada, e com a espada foi degolado. 1 Reis, capítulo 18, versículos 40. A outra máxima é que temos que pagar até o último ceitil. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 26. Falamos na nossa terceira apresentação. E a morte de João, e da forma que foi, prova o pagamento de seus assassinatos como Elias. E sabemos que João o Batista era o Elias reencarnado. Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Primeira multiplicação de pães e peixes está em Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. Lucas capítulo 9, versículos 10 a 17. João capítulo 6, versículos 1 a 14. Havia 5 pães e 2 peixes. Cristo alimentou 5.000 pessoas e sobrou 12 cestos cheios. Prova o quanto poder possui os filhos de Deus, aqueles que estão em sintonia, em harmonia com o Pai. Sabemos que tudo que existe é energia, e Deus criou e cria tudo com a força mental, utilizando suas criaturas pela união, junção dessas energias, ou seja, a matéria nada mais é do que a energia concentrada. Cristo utilizou da sua força mental, unidas à sua imensa fé e o fluido cósmico universal do nosso Criador, para multiplicar os pães. Se restituía a visão, reconstituía órgãos e membros de doentes, nada mais fácil do que transformar a energia universal, o fluido cósmico, em pães e peixes. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. Jesus anda por cima do mar. Está em Marcos capítulo 6, versículos 45 a 56. João capítulo 6, versículos 15 a 21. Jesus pede aos discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Enquanto isso, subiu ao monte e foi orar. A quarta vigília, por volta de 3 horas da madrugada no nosso horário, os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, assustaram e achavam que era um fantasma. E Jesus pede que não temais. Pedro pede para também caminhar, mas sentindo o vento começou a ir para o fundo, e Cristo segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Mostra mais uma vez o que podemos fazer tendo fé, estando em harmonia com o amor. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20, Marcos capítulo 7, versículos 1 a 23, inicia-se com os escribas e fariseus dizendo que Jesus e os discípulos transgridem a lei, não lavando as mãos quando comem pão. Cristo chama a multidão e diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem.
Pedro, não compreendendo, questiona Jesus sobre isso e Cristo explica claramente: o que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. Maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, homicídios, furtos, avarezas, maldades, engano, dissolução, inveja, soberba, loucura, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Uma lição clara que temos que controlar os nossos pensamentos, são deles que sai todo o mal, e isso que nos contamina, que nos adoece. Se estamos doentes, é porque fizemos o mal, e quanto maior é a doença, mais mal fizemos. Portanto, não podemos jamais achar que Deus é injusto, pois todo o nosso sofrimento é provocado por nós mesmos. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, a mulher de Cananeia. Está em Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30, que roga auxílio a Jesus pela filha estar miseravelmente endemoniada. Os discípulos pedem para Jesus a despedi-la para não continuar gritando atrás deles. Cristo responde que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chega em Jesus e pede socorro. Cristo diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. A mulher replica: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Cristo então diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a tua vontade. E a filha ficou sã. Esse trecho pode nos trazer estranheza por Cristo não amparar a mulher no primeiro momento que pede socorro, mas essa passagem nos mostra como é o reino dos céus. A mulher de Cananeia é uma região onde acreditavam no politeísmo, ou seja, um povo atrasado religiosamente. E se Cristo teve dificuldades em pregar o evangelho entre pessoas mais esclarecidas na parte religiosa, seria inútil ensinar pessoas sem o mínimo preparo espiritual. Ou seja, é o mesmo que ensinar física, química, biologia a uma criança. Só o tempo para ajudá-la. Portanto, não se tira pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas a mulher demonstrou um conhecimento bem acima do que seria normal, e Cristo jamais recusaria quem o procura com a verdadeira fé, com a verdadeira vontade. Ficamos por aqui e não perca o nosso 18º resumo comentado da Bíblia. Que Deus nos abençoe.